Meu nome é Thiago Meirelles. Eu sou a Vitória Giovana. Meu nome é Felipe Braga. E nós somos o Pó Direito! Estamos aqui com uma convidada para o lado especial, a doutora Flaviana. Além de advogada empreendedora, eu já sei que ela, assim, onde tem negócio, ela está no meio. É uma pessoa que realmente faz acontecer, uma mulher empoderada. E que representa muito bem as mulheres nesse mundo, nesse ramo do empreendedorismo. Justamente. Que, né, é um espaço que a gente tem que começar a ocupar. E a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória, escritório, empresas, como é que foi isso tudo, que loucura. E primeiro, como é que foi, porque eu sei que você não era daqui, como foi chegar em Porto Velho. Vou começar realmente pelo início. Ixi, vamos começar pelo início, então vai ter que ser um pouquinho antes, né, para falar sobre empreendedorismo. Primeiramente, obrigada pelo convite, estou extremamente feliz de estar aqui. Tenho acompanhado vocês, né, pelos podcasts que vocês já fizeram. Excelente a animação de vocês, a energia, que é aqui a mesma que a gente sente, né, em casa assistindo. É muito bom. Parabéns, né, que vocês continuem brilhando do jeito que vocês estão brilhando. Bom, para falar sobre empreendedorismo e advocacia, eu vou ter que voltar um pouquinho antes de quando eu cheguei aqui. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Falar um pouquinho dos 12 anos de idade, que eu acho que eu falo, o meu lado empreendedorismo começou ali, com os 12 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar com a minha mãe num camelô, lá onde eu morava, lá em Cuiabá, no Mato Grosso. E aí, naquele momento, né, de 12 anos, naquela juventude, a gente ainda com vergonha, não sabe falar direito, os amiguinhos, mas era por necessidade, né, eu tive que estar à frente desse negócio da minha mãe. Então, ela tinha duas bancas, né, de camelô, e também tinha uma lanchonete. Então, durante a manhã, eu ficava responsável pelas duas bancas de camelô. Durante o almoço, a minha mãe tinha lanchonete, então eu fazia a entrega das marmitas, servia também, né, na lanchonete. E no período da tarde, eu ia para a escola. Então, naquele momento, eu não entendia, né, e ficava assim um pouco frustrada porque os amigos tudo, né, brincando, passeando, fazendo um monte de coisa legal e eu tendo que estar ali com aquela responsabilidade. Mas hoje eu consigo lembrar aquilo com carinho e vejo quanto essa passagem da minha vida ela foi importante, né? Primeiro, para saber negociar com o cliente, né? Então eu estou lá vendendo, eu sei o preço do produto que a minha mãe trazia, eu mesmo que precificava, eu mesmo que fazia as negociações com o cliente, de ofertar, então o cliente está passando, está ali ofertando, quando for entregar as marmitas, de cobrar também, né? Porque a gente tem uma dificuldade na advocacia às vezes, de cobrar, né? De saber como cobrar, de se posicionar, de se vender, né? Acho que é muito importante isso. Para a advocacia é saber se vender, porque a gente vende o nosso trabalho, né? Então, a gente se vende. Então, naquele momento, eu não entendia, né? Mas eu procurei fazer o meu melhor. Então, eu tinha metas que eu mesma impunha, eu cumpria. Final de ano, quando eu fazia as embalagens de presente, era sempre eu procurando fazer a melhor embalagem de presente para agradar o cliente. Então, eu sempre dando algumas dicas ali durante esse período da minha vida. Então, foram dos 12 aos 16 anos que eu trabalhei lá com a minha mãe para ajudar na renda, né, de casa. Depois disso, com 16 anos, eu comecei a trabalhar como menor aprendiz. E trabalhei numa empresa de energia elétrica como menor aprendiz. E foi uma coisa muito engraçada, né, que hoje, como entrevistadora, né, quando eu vou entrevistar um profissional dentro do escritório, eu presto muita atenção. Então, foi minha primeira entrevista. E aí, quando eu cheguei no ambiente, eu cheguei, dei um sorriso e dei bom dia. Abri a porta, dei um sorriso e dei bom dia para as pessoas que estavam ali na sala e perguntei, que eu vim fazer entrevista, né, com a fulana, e aí fiz a entrevista e passei. E depois eu tive um feedback desses colegas, né, que depois viraram colegas de trabalho, dizendo que o que foi diferencial naquele momento foi o sorriso e foi o bom dia. Então, hoje também eu uso muito, né, ao meu favor. Então, eu sou uma pessoa que sorrio muito. Então, assim, eu converso, eu acordo sorrindo, eu durmo sorrindo, é o meu jeito. Então, eu aprendi também a utilizar isso ao meu favor.
Então, tudo é intencional, né, Flaviana? Quando você começa a usar as tuas características positivas ao teu favor, você vê como que as coisas costumam andar mais, parece que flui mais, né? Sim, e você vê quanto a diferença, né, de um sorriso de uma pessoa que está lá fechada, que não, né, não transpareceu, que o sentimento, enfim. Então, é uma das coisas que eu fui observando também, né, dessa minha evolução, dessas minhas histórias que eu tive, né? Então, depois dessa empresa, eu fui contratada, né? Era menor aprendiz, acabei sendo contratada, trabalhava no 0800, então também fui testando a minha paciência. No 0800 é foda. Imagina. Então, testei muito minha paciência, graças a Deus, no final deu tudo certo. Depois teve recrutamento interno dentro da empresa, passei nesse recrutamento interno, fui trabalhar num departamento e me deu um estalo, aí eu comecei a fazer direito. E eu não tinha condições de pagar uma faculdade. Então, eu trabalhava durante o dia, essa empresa que eu trabalhava, ela pagava 50% da minha faculdade. E então, assim, eu conseguia pagar minha faculdade, fazer o curso à noite, trabalhando. Não tinha pra nada. Pra nada. Então, ainda até sobrava um troquinho, nessa época, era uma empresa muito boa para se trabalhar, né? Então, tinha esses descontos, né? E lá em casa é assim, meus pais nunca tiveram condições, então se a gente quisesse ser algo mais, fazer algo mais, eu tinha que ir atrás. Então, naquele momento eu sabia, para eu poder mudar a minha vida, eu precisava fazer algo, né? E eu vi o estudo, né, como essa oportunidade, essa única oportunidade que eu tinha, né? Então, eu agarrei, durante a faculdade, né, sempre prestando muita atenção nas aulas, sempre me dedicando, sempre estando com pessoas mais velhas do que eu, pessoas melhores do que eu. Isso eu gosto de frisar muito, que assim, meu melhor amigo durante a faculdade era um senhor de 65 anos, que era um professor de português e de latim, inteligentíssimo, e era um cara, assim, fantástico. E, então, eu trabalhava nessa empresa e, de repente, falei assim, eu vou pedir para sair. E estava tudo tranquilo, estava num lugar onde era remunerada, né, razoavelmente bem, conseguia pagar minha faculdade, e me deu um estalo, assim, não, acho que eu vou querer ir para a área do direito. E lá onde eu estava não era, né, na área do direito. Eu vou fazer estágio, que veio na minha cabeça. Bom, vou fazer estágio, que daí eu faço estágio em vários lugares para que eu possa ter mais informações, né, sobre essa área que eu pretendi seguir. E é muito engraçado que eu sempre falo com as pessoas, né? Sempre troco ideia e falo assim, olha, no começo, quando eu comecei a fazer faculdade, eu queria ser desembargadora. O clássico. Sabe qual foi a do Gustavo? Delegado da Polícia Federal. O do Felipe era ministro do STF. Ele só esqueceu que tinha que ter uma ligação com o presidente da República. Mas isso é besteira. Mas aí isso é besteira. Isso é detalhe. Não Mas tudo bem. Só tem um pequeno detalhe. É muito engraçado essa nossa fase, né? A gente quer concurso, não, depois passa um tempo. Depois só passar na OAB tá ótimo. Eu quero apresentar esse TCC. Essa é a minha última versão do TCC e passar nessa OAB. Tá ótimo. Foi exatamente isso. Então, assim, no começo, meu sonho era magistratura, era cargo público, né? E depois, no final, era só realmente passar na OAB. Hoje, se me perguntam assim, você quer o cargo público ou você quer ser advogada? Eu prefiro ser advogada. Assim, eu sou muito realizada, né, na área que eu estou, fazendo o que eu faço. Eu gosto muito do direito, gosto muito de ser advogada. Então, mas na época de faculdade, geralmente é diferente, né? A gente tem essas pretensões, né? Bom, e daí eu saí e fui ser estagiária. Né? E aí, estagiário, a gente sabe, né? Acho que vocês também foram estagiários, como eu. Eu amava. Rapaz. Era bom e era ruim. Eu acho legal que o estágio ele te prepara muito profissionalmente e dependendo, se você tiver essa estratégia, eu sempre falo, porque eu acho que as pessoas têm que ser intencionais. Se você tem intenção naquilo, o Felipe, por exemplo, eu gosto muito da caminhada do Felipe. Por quê? Porque a minha, eu não consigo falar muito porque eu não tinha oportunidade de sair da onde eu estava, porque lá pagava muito bem e eu precisava de um salário para poder pagar minha faculdade e pagar minha gasolina, coisa que só lá pagaria os dois, entendeu?
Mas o Felipe, ele tem uma trajetória bacana, porque o Felipe, ele já teve mais sorte que eu, ele tem os pais, ele teve os pais que poderiam... Ele tinha todas as oportunidades, mas ele nunca foi acomodado, isso é muito legal. Então, eu pegando e falando da vida dele, mas eu vou falar. Ele com 6 meses de faculdade, ele já entrou já começou a fazer estágio no escritório, aí ele trabalhou lá um pouco. Cara, eu sei que no resumo, ele fez uns 50 estágios durante a faculdade. Eu acho legal isso. Ele realmente foi do extremo lá no público, mas também teve várias experiências na advocacia, e ele conseguiu ter um know-how bacana. E depois que ele se formou nos 6 meses de advogado, ele também teve um know-how em um escritório, depois ele mudou para um escritório que era massa, que era uma área assim, empresarial, depois ele foi pro escritório, né, do grande Casemiro, que, olha, eu vou te falar, se o Casemiro ele tirar um raio-x, meu amigo, tem o Felipe lá total, porque meu amigo, Fabiana, ele é muito baba-ovo dele, mas enfim. Acho que é porque tem gratidão, né? Gratidão, que nem o Gustavo tem gratidão por você, só que ele é menos enérgico, mas ok. Gustavo assim, não, eu gosto da Flaviana. Eu gosto, é como se fosse uma mãe pra mim. O Felipe, meu Deus, eu amo. Ele é assim. Mas o Felipe foi onde o Felipe falou, cara, eu amo direito previdenciário mesmo, porque ele já gostava, só que a gente não teve na faculdade. Por isso que eu te falo que faculdade não forma o advogado. E aí foi que o Felipe falou, não, é isso que eu quero. Mas olha como foi importante toda essa trajetória profissional. Então eu acho que o estágio é basicamente isso. E você fez uma escolha acertada de ter saído de um lugar que não tinha nada a ver com você, para você sentir a energia e sentir o que você queria dentro do direito. E o estágio, ele foi ali o propulsor para você atuar na área que você atua hoje, né? Ela vai contar, acabou. Spoiler, Então, assim, mas o estágio realmente deu esse aprendizado, deu esse conhecimento, porém, deu um probleminha. Salário, remuneração. E aí, assim, eu saí de uma empresa que pagava 50% da minha faculdade, que tinha todos os benefícios, sobrava dinheiro ainda no final do mês, e foi para uma outra que eu não conseguia nem pagar a minha faculdade. Então, você imagina o tranco que foi. Né? E foi muito legal, porque mesmo eu sempre saio, eu não gosto de ficar muito na zona de conforto, então eu sempre saio da zona de conforto. Então, se eu tivesse continuado nessa empresa, talvez eu estaria lá até hoje. Talvez poderia ou ter sido mandado embora, enfim. Mas eu resolvi tirar tudo aquilo, mesmo precisando, necessitando. Fui fazer estágio, porque era realmente o que eu queria, né? Eu já sabia que eu queria trabalhar e entendia o direito como algo que iria mudar a minha vida. Então, eu fiz, né, fui saindo, né, fui trabalhando em um lugar, fui trabalhando em outro, e acabei saindo, ficando no último estágio, no estágio de uma instituição financeira, que daí já pagava um pouco melhor, eu conseguia, né, pagar minha faculdade, e fiquei até o último ano, né, da faculdade. E aí eu tive que sair, e prestei a OAB. Na época que eu fiz a OAB, não podia ainda fazer a prova antes de finalizar o curso. Então, eu falei, pronto, agora eu tenho que passar na OAB, né? E eu achando linda que eu ia passar na OAB e já ia ficar rica. Até hoje. Até hoje, cadê? É luta, todo dia, meu irmão. Meus problemas, imagina, eu já sofri tanto, já fiz isso, já fazia... matar um Cara, a OAB vai rinoceronte, resolver a minha vida, pronto. E graças a Deus passei na primeira prova que eu fiz, passei bem. E aí, quando eu estava com a minha OAB, falei, pronto, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu fui convidada para um escritório que prestava serviço para essa instituição que eu trabalhava, para trabalhar para eles como advogada. Aí eu falei, bom, já que é a oportunidade que eu tenho, né, eu vou lá conversar. Fui lá, né, toda de roupa nova, né, toda... Quantos anos? Ixi, acho que eu tinha uns 24, acho que 23, 24 anos. Fui lá fazer entrevista e no final das contas era, ok, não, isso aqui, perfeito, mas o salário aqui é R$1.200. Eita. E na época eu ganhava R$1.500 como estagiária. Eita. Aí eu, putz, né? Porra! Eu pensei que eu ia mudar minha vida. Eu achei que eu ia parar de andar de ônibus agora. Que merda. Caramba. Só tem isso, né? Eu olho assim pro lado, pro outro. É só isso, não tem mais jeito. Não tem
PLR, não tem, não. Alimentação, refeição. Nada. Não, era só isso no final do mês. Então, aquilo também foi muito legal e eu sempre costumo falar para a equipe, para as pessoas que eu converso, que estão, né, finalizando o curso de Direito, porque o que eu pensei? Falei, bom, o meu momento não é de ganhar dinheiro agora, o meu momento é de aprender. Então, meu Deus, a gente tem que... Sério, Flaviana, sabe, eu já falei isso num episódio do José Vitor, mas eu vou repetir porque eu tenho certeza que o seu episódio vai também alcançar pessoas diferentes, mas antes de você finalizar, as pessoas, elas têm sonhos. Por exemplo, eu sonho, você tinha lá seu sonho. Só que as pessoas, elas não querem pagar o preço para chegar nesse sonho. Elas querem já, por exemplo, tentar e já conseguir. Então, imagina, uma maratona. Não tem como eu começar a correr uma maratona amanhã. Eu tenho que correr 500 metros, depois 1 quilômetro e assim sucessivamente até chegar na maratona. É uma construção. E você fala isso muito bem e faz isso muito bem. Porque, por exemplo, as pessoas acham, hoje com muitos gurus na internet, que simplesmente larga o emprego, vou virar empreendedor e é isso. E, gente, nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. E não é que você é inferior, não é porque a Flaviana nitidamente é uma empreendedora na fala, em tudo, todas as suas características demonstram que você é empreendedora, que eu necessariamente tenho que ter o mesmo perfil que você. Não. Somos pessoas diferentes e tem mercado de trabalho, espaço para tudo. Você precisa, às vezes, de uma pessoa que não tem essa... Você, principalmente como empreendedora, precisa de alguém que não tem essa mente, às vezes, tão empreendedora, mas que é aquela que é tecnicamente boa, é aquela que, sabe, faz acontecer. E tá tudo bem. Por isso que a gente tem que saber qual que é o nosso perfil, qual que é o nosso sonho. E saber que tem que construir. Mas um ponto todo mundo que começa a vida profissional, no direito ou em qualquer área, sabendo que você tem que aprender, tendo essa humildade, vai crescer futuramente. Não termina já ganhando milhões, não. Isso aí é conversa pra boi dormir. E é uma coisa interessante que se repete em todos os episódios. A maioria que a gente entrevista, todo mundo fala, eu fui para um escritório aprender primeiro, para depois montar o meu escritório. Ou eu dei um passo para trás, aprendi para depois fazer... Todo mundo que tem sucesso fala isso. Todo mundo... parece que é uma receita. Não, eu tenho que aprender primeiro, e às vezes eu vou ganhar um pouco menos, ou às vezes eu não vou ganhar, para depois eu dar o meu salto. E aí parece que a história se repete. Então, aí eu tive essa... na hora que ele veio com a proposta, né, pensei comigo, falei, bom, é a proposta que tem, é a proposta que eu vou aceitar, porque é o meu momento de aprendizado, né, como a gente falou aqui, e fui trabalhar na parte de negociação. Eu fiquei 3 meses, acho que, nesse escritório, e abriu a vaga novamente para o banco, onde eu tinha saído como estagiária. E foi muito legal, porque se eu não tivesse aceito, se eu não tivesse né, sido humilde, de aceitar a proposta, de entender que o meu momento aquilo é de aprendizado, e isso surgiu a vaga no Bradesco, mas já até falei, né? Surgiu a vaga na instituição financeira, e o próprio pessoal do escritório me indicou para essa vaga, os advogados que também trabalhavam lá me indicou para esta vaga, e aí eu assumi, então, o cargo de advogada nessa instituição. Então, lá eu ganhava muito bem. Imagina, eu tinha nem 6 meses, né, que eu tinha pegado, estava com a minha OAB e já estava advogando numa das maiores instituições do Brasil, né, com o departamento jurídico. A gente atendia 2 estados, Mato Grosso e Rondônia. E a gente fazia de tudo, né? Atendia as agências, né? Os gerentes, diretores, e os processos trabalhistas, eles ficavam sob a minha responsabilidade, que eu ainda nem tinha tanto conhecimento. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá, né, assumindo esse cargo, essa responsabilidade, foi desfazer de modelo. Então, bom, se eu preciso aprender, eu preciso desfazer do modelo. Então, eu apaguei, digamos assim, tudo aquilo que já existia, comecei a fazer do zero, e foi aí que eu aprendi muito direito material. Que legal. Que me ajudou muito quando eu vim para cá, porque daí entender o direito, né? E me dediquei muito na área trabalhista. Então, e quando eu estava no banco, eu comecei lá no jurídico do banco, então eu fiz muitos cursos também. Então, todos os cursos que tinham, eu levantava a mão, eu quero fazer. E os advogados que estavam lá, que eram mais antigos, né? A maioria deles, então eles estavam cansados, não queriam mais fazer curso. Então, eu participava de todos os cursos. Então, teve um ano, eu fui contratada no ano seguinte, eu fiz 3 cursos. O curso de novos advogados, o curso de coordenadores e o curso de novos líderes. Por que novos líderes?
porque eles já estavam me treinando para ser gerente do jurídico. Então, em 2 anos e meio, mais ou menos, eu recebi a promoção para ser coordenadora do departamento jurídico, assumi essa função, e foi muito engraçado quando eu assumi essa função, que eu também tive uma percepção, eu falei, pronto, como que eu vou liderar agora uma equipe com pessoas mais velhas e mais experientes do que eu. Sendo mulher. Sendo mulher, tem isso também. Pessoas da mesma idade do que eu e pessoas mais novas do que eu. Tem menor aprendiz, tinha estagiário. Falei, como que eu vou fazer isso? Você lembra quantas pessoas eram, Flaviana? Mais ou menos? Eram em torno de umas 12 pessoas. E eu fiquei aqui, né, pensando como que eu ia lidar. E engraçado, assim, as coisas que eu faço, depois eu converso com os amigos, que eu falo assim, eu não tenho hábito de leitura, eu não sou estudiosa, digamos assim, mas eu sou muito sagaz. Então eu pego as coisas, eu presto atenção, eu entendo e faço. E aí quando eu conto como foi a minha estratégia naquele momento, aí a pessoa fala assim, mas aqui tá no tal livro. É muito comum eu ouvir isso, né? E naquele momento eu pensei, falei, pontos, e agora? Como que eu vou fazer, né? Porque tem o ciúme das pessoas que estavam lá, porque eram pessoas mais antigas e eles esperavam ter essa promoção, né? Sim. E aí eu já cheguei assumindo essa função. Então, o que eu fiz? Falei, bom, com as pessoas mais velhas, eu vou ter que pedir para elas me ensinarem. Vou deixar com que elas acham que elas estão no controle e vou tentar colocar a minha opinião sem que elas percebam que é a minha opinião. Então, comecei a lidar com as pessoas assim. Com o pessoal da minha idade, eu falei, bom, com a minha idade eu vou falar, nós somos parceiros, vamos fazer juntos. É nós dois aqui, não sei o quê. E se ele fala alguma coisa que não é para ser daquela forma, eu tento mudar, o que você acha assim? Até convencer ele a aceitar a minha opinião. E com o pessoal mais novo, então eu tinha que mandar. Olha, é assim, você tem que fazer assim, assim. E eu tracei isso na minha cabeça e deu super certo. Então, toda sexta-feira a gente tinha reunião de pauta, que hoje eu aplico no escritório, né? Foi em razão disso, muito legal. E depois da reunião de pauta, eu fazia sempre dinâmica. Sempre, toda vez fazia uma dinâmica. Então, a gente ria, a gente brincava, era uma coisa que era aquele ambiente estressante, né? Imagina, um banco e qualquer departamento do banco é estressante. Muito. Então, eu tentava fazer essa dinâmica e conquistei a galera, né? Tanto que eu saí e consegui tirar algumas pessoas que saíram comigo também para trazer esses sonhos. Ela é tão boa líder que ela foi levando os liderados. Vamos juntos. Na eleição. Mas, assim, foi muito bom, assim, eu consegui realmente lidar com isso. E foi ali que você se sentiu, porque assim, você não faz leitura, mas eu já estou fazendo da sua vida. Que você teve o tino empreendedor foi desde novinha, com 12 anos lá no camelô da sua mãe na lanchonete. Que você teve aquele start de eu preciso correr atrás do meu, independente do valor e tal. Aquela coisa mesmo da humildade que o empreendedor deve ter, você descobriu ali logo após a faculdade, naquelas tuas trocas de experiências profissionais. E na hora que você se descobriu líder, foi exatamente prestando esse serviço para o banco. Foi ali que eu exercia a liderança mesmo, a equipe. Então, o ambiente de trabalho sempre foi muito, muito bom, muito gostoso. E assim, e os cursos também que eu fui fazendo, né? De conhecimento, de aperfeiçoamento. Então, isso me deixou muito... Eu acredito muito em cursos, Nossa, sabia, Flaviana? Eu faço bastante, eu adoro fazer curso. Eu adoro também, e a gente costuma... O Felipe tem várias pós-graduações lá no escritório, a gente... Né? Ele sempre fez pós-graduação, mas ele também concorda que não é necessário esse tanto de título, que é muito melhor, às vezes, você comprar um curso que... Um curso que ele comprou previdenciário ensinou muito mais do que a pós dele. Muito mais. Muito mais, porque tinha umas coisas muito mais práticas. Então, o curso, eu acho que ele realmente te prepara muito mais, porque... Então, né, tem vários cursos, pessoas mais preparadas, que vivem já a experiência de fato da advocacia, enfim. E foi uma experiência muito boa. E aí, quando... Né? Como que eu vim parar aqui em Porto Velho? Dentro do departamento jurídico é muito engraçado que a gente vai aprendendo e chega um ponto que você olha assim e fala, nossa, mas eu já sei, né? Eu já estou sabendo, e aquilo para mim não conseguia aprender mais, estava já me deixando nervosa, né? Que eu gosto sempre de estar fazendo coisas diferentes. E ali as demandas acabam sendo sempre as mesmas coisas. Tem alguns problemas diferentes, existe, mas não que trabalhe tanto o intelecto como eu gosto de trabalhar. E aí, no final
de 2013, eu tinha já dado o alerta para o meu gerente, falei assim, olha, eu tô querendo sair do banco e tal, e não sei o que eu vou fazer, mas eu acho que para mim aqui já deu, porque eu olhava a equipe, que essas pessoas que estavam lá mais tempo, e elas eram advogadas e tal. Eu olhava para o meu gerente, ele era advogado, administrador, que estava ali cuidando todo dia um pepino diferente, um saláriozinho no final do mês, tá, alimentação, era bom, era alimentação, refeição, PLR, eu viajava, ficava nos melhores hotéis, a gente fazia os melhores cursos e tal, mas aquilo ainda não me encantava. Eu falei, mas eu não sei, eu não me vejo. Zona de conforto, né? Eu acho que você falou que não gosta da zona de conforto, né? E eu não gosto muito de rotina. Eu ficava assim, eu não me via chegando, todo dia sei lá, 7 coisa. horas, 8 horas, saindo 6 horas da tarde, eu não conseguia mais me enxergar naquilo. Então, eu falei para ele, falei assim, bom, também não vou perder meu tempo e nem perder o tempo da empresa também, né? Porque pode ser que outras pessoas que tenham esse perfil, que não tem nada a ver, não quer dizer, a Vitória falou, não quer dizer que o meu perfil é melhor, ou que o perfil do outro é melhor, é que são perfis diferentes. Então, eu vou dar espaço também para aquele perfil que gosta daquilo ali, que é gostoso também, não é ruim. Ah, não. Agora eu vou até defender essa tese. Empreendedor, meu amigo, tem que ter perfil, porque é que nem medicina, gente. Eu vejo o pessoal fazendo medicina aí e se formando, e eu tenho uma amiga médica que, cara, eu vejo que ela realmente faz o que ama, porque não é normal. É a Amanda, inclusive a Amanda, beijo, amiga, mas assim, não é normal a rotina dela. A Ivna também. Cara, elas não têm vida, assim, na minha opinião, a vida delas é muito limitada. É o tempo todo trabalhando, Então, essas pessoas que trabalham, às vezes, de CLT, né? Cara, elas têm a rotina dela certa, tem as férias dela certa. Me diz, tu tem noite certinha? Tipo assim, à noite tu tem certeza que tu vai fazer a mesma coisa? Se aparecer um pepino hoje, tu não tem que ir à noite trabalhar? A gente até brinca, os funcionários do nosso escritório. Pô, deu 18 horas, eles podem largar o celular e ir pra qualquer lugar. Almoçar, a gente não pode fazer isso. Tem que estar com o celular ali toda hora, amigo, senão... Justamente. Enfim, então tem um preço a ser pago, né? Então é realmente perfil. Foi aí que Porto Velho... Então aí eu falei pra ele que eu queria sair e tal, porque realmente não me via. E falei assim, bom, agora eu vou sair, primeiro assim, vou montar meu escritório. Mas não tinha, assim, ideia nenhuma de que fazer, como fazer e tal. E chamei o meu amigo, que era advogado lá também, e falei assim, vamos montar o escritório comigo? Ele disse, é louca, a gente não tem nada, a gente tá aqui ganhando bem e tal. Eu falei, não, mas vai fazer o quê? Eu falei, não sei, vamos fazer uma Doutor, eu acho que eu vou sair do meu salário aqui para abrir o escritório na doida. Aqui, tranquilo. Tô tranquilo. Não, e eu falei assim, não, mas vai dar certo. Eu lembro quando a gente conversou e eu guardava minhas PLRs, eu falei assim pra ele, não, mas eu vou pagar 6 meses de aluguel. Eu falei, tipo, sem noção, né? Aí ele, então vamos. E eu falei, pronto, agora eu tô com uma responsabilidade, né? Porque eu convenci o outro que eu saí de um CLT, com salário bom, com benefícios e tal. Aí eu falei, bom, nós dois fomos estagiários de uma federação, da federação, né? Lá das indústrias, lá de Mato Grosso. E na época, eu falei assim pra ele, vamos procurar agora a Federação dos Trabalhadores, né? Vamos procurar o outro lado para ver se a gente... Que era o que a gente tinha experiência, né? Então, e bateu aquilo em mim. Falei, então vamos. Aí a gente foi e fechamos um contrato, né? Foi o primeiro cliente que a gente visitou, o primeiro contrato. Desse contrato veio vários sindicatos. E aí falei, pronto, então tá dando certo, né? Já começou dando certo. E eu comecei a vir para Porto Velho atendendo um cliente bancário. E foi uma viagem que eu fiz, fui fazer, e esse cliente bancário me indicou para um outro, que indicou para outro, que indicou para outro, e assim foi indo. Foi muito boca a boca. Então, em 2013, eu vinha para cá e chegava, atendia os clientes no hotel, atendia cliente na casa de outro cliente, os clientes iam atrás, aí aluguei uma casa e os clientes iam atrás. Falei, nossa, que legal. Falei, bom, em 2014, final do ano, falei, acho que eu vou mudar para Porto Velho. E não tinha parente, não tinha ninguém aqui. Era só mesmo assim, que eu já enxergava, porque na época, quando eu vim para cá, não tinha ninguém especialista na área. Né? Existiam advogados trabalhistas, mas ninguém ainda como especialista em trabalhista bancário. E eu já tinha experiência na área, porque eu defendia, né, o banco, então eu tinha muita experiência. E conheci a cidade, então falei, vou para Rondônia e pedi para sair do banco, né? Foi uma decisão bem difícil na época também.
Vir para cá também foi uma decisão bem difícil, mas eu falei, bom, se não der certo, eu volto para casa, né? Mas no fundo, igual quando eu fiz a OAB, eu falava assim, bom, se eu não passar na primeira, tudo bem, eu trabalho, né? Tenho uma desculpa, mas eu sabia que eu ia passar. E quando eu vim para Porto Velho, quando eu falava assim para mim, eu falava assim, não, eu vou, se não der certo eu volto para casa, mas eu sabia que ia dar certo. Eu sabia que ia estar tão certo, mas eu sabia que ia dar certo. E me mudei então em 2014 para cá e aluguei uma sala pequena. E aí depois de 1 ano e meio veio os primeiros honorários, que daí eu construí meu escritório e comprei um imóvel, reformei, deixei o escritório lindo. O escritório é bonito mesmo. E para pessoa física. Então, assim, o cliente, ele, geralmente pessoa física, ele não está muito interessado na estrutura, geralmente é mais pessoa jurídica, né? E, então, eu já vi com esse diferencial, porque a maioria dos escritórios que eu conhecia eram escritórios pequenos e às vezes era um detalhezinho, uma parede pintada, alguma coisinha assim diferente, e não tinha muito esse olhar aqui na época. E aí eu falei, bom, vou deixar meu escritório lindo, pessoa física, e a primeira coisa que eu fiz, bom, eu trabalhei, fiz estágios, mas não fiz estágio em escritórios de advocacia, fiz outros estágios, e eu não sabia gerir. Então, a primeira coisa que eu fiz com o dinheirinho que eu recebi foi investir no meu negócio. Vou contratar uma empresa de gestão de escritório de advocacia. Aí implantei há 5 anos atrás, 5 não, né? 2015. Então, agora 9, né? 9 anos atrás. Então, olha só, passado, meu Deus. Há 9 anos atrás o escritório já tinha controladoria jurídica. Então, Essa empresa daqui mesmo? Do estado de Rondônia? Que me deu assessoria? Isso. não, tá, aqui não fora. tinha, era de fora, era de Curitiba. Difícil. Até hoje. Aí eu fui procurar a melhor empresa de gestão. Eu sempre assim. E foi muito caro na época. Na época eu paguei tipo 25 mil reais. Caramba. Era caro, imagina, 9 anos atrás. Mas eu sabia que eu tinha que. Então, assim, eu queria crescer organizado. Então, eu fiz o movimento inverso. E isso deu certo para mim. Foi muito bacana. No sentido assim. E você sempre foi sozinha ou teve esse sócio aí? Foi agora no final. Então, assim, sempre fui sozinha na equipe. Fui melhorando. Aí tinha muita coisa. Eu tive muita experiência, que eu falo assim, a nossa experiência dentro do escritório, ela não é só jurídica, ela é corporativa. Então, o fato de eu ter trabalhado no jurídico do banco e ter essas outras experiências, ela me traz um olhar um pouco diferente para o negócio. Então, de gestão de pessoas, de gestão de como organizar. Então, eu não espero o caos para depois organizar, né? Que geralmente a gente sempre escuta isso, né? Não, no caos a gente organiza. Eu prefiro deixar organizado para depois vir o caos. Então, o escritório foi em 2015, a gente inaugurou, né? Lindo. E a gente está passando por uma outra reforma de ampliação. Aí você fala assim para mim, mas precisa ampliar teu escritório? Vai ter mais gente, vai fechar mais contrato. Não, mas eu tenho certeza que vai acontecer, que vai fechar, que vai trazer mais gente. Então, assim, a ideia hoje de ampliar o escritório é principalmente para equipe. Então, assim, onde a gente cabia as pessoas que estão lá, cabiam mais pessoas, só que era um ambiente um pouquinho apertado. E aí falei, não, a gente precisa de um lugar maior, melhor, né? Algumas salas individuais, por exemplo, a gente tem um gerente jurídico dentro do escritório, a gente precisa de uma sala individual para ele. A gente vai ter uma área dentro do escritório que é só para trabalhista bancária. Então, a gente precisa organizar. Então, a gente está organizando porque eu tenho certeza que isso vai chegar, né? Porque, assim, quando você está preparado, o teu escritório está bonito, e a gente quer muito... Eu atendo trabalhista bancária e atendo empresarial também. Então, meu sócio, ele tem 2 anos, vai fazer 3 anos que a gente é sócio, e ele atua muito na área tributária e societária. Então, são mais empresas, né? E eu também atuo também na trabalhista empresarial. Então, a gente já vai ter o escritório vai dar aquela valorização, aquele diferencial, até diferenciando mesmo assim, não só do atendimento, mas agora também da estrutura, que já não era uma estrutura... Isso é verdade, porque eu até falo com os meninos, eu sou previdenciarista, mas eu não sou previdenciarista da galera rica. Eu sou previdenciarista da galera pobre, da galera do LOAS, do auxílio doença. Se por algum minuto eu chegar e colocar meu escritório, e assim, eu ouvi do meu próprio ex-patrão, ele falou, velho, eu tinha um escritório humilde, e eu fiz um negócio desse tamanho.
a galera chega, o pessoal chega, os clientes chegam, eles ficam meio assim, eles chegam, oi, doutor, não sei o quê, 2 recepcionistas, meu Deus, não sei o que, cafezinho. Então, já o seu público, empresa, a questão da bancária, pô, tem que ter um negócio legal, um negócio bonito, um negócio diferenciado. Não tem como. Então, eu acho que o seu cliente gera o seu escritório ali, né? De certa forma. Acaba sendo o retorno ali, né? Então... Isso que é interessante. E é verdade, essa questão do previdenciário, se você coloca um escritório grande, chique, e os clientes não vão porque acham que já é caro, né? Já não vai entrar. Loja de shopping. A mulher às vezes não entra na loja porque tem medo. Eu já fiz isso. Vixe, eu olhei assim, eu falei, essa loja é cara. Aí eu vou na vitrine, aí eu dou uma olhadinha assim, eu falei, o preço não é tão caro não. Aí às vezes eu entro e compro. E eu falei, pô, dá pra comprar tranquilamente, por que eu não entrei? Flaviana, uma dúvida assim, no decorrer da nossa conversa, que eu acho que ficou até mais legal essa dinâmica de você contando a sua história e a gente vendo a questão do empreendedorismo, mas qual que são as características que você acha que uma pessoa tem que ter para ela empreender na área da advocacia? Bom, primeiro, é não ter vergonha. Aquela pessoa que como fala? Tímida. Introspectiva, tímida. Eu acho que ela tem dificuldade de empreender. Não que ela não vá conseguir, mas ela tem que talvez encontrar um sócio que tenha um perfil diferente do dela. Porque tem pessoas que a gente vê, né? Tem pessoas que são ótimas tecnicamente. Você coloca uma petição para ela, vai fazer a melhor petição e vai ficar excelente. Só que ela não vai saber vender o trabalho dela. E tem gente que sabe vender o trabalho, mas também não é tão bom tecnicamente. Então, encontrar esse conjunto é muito legal, né? Você encontrar quem sabe vender e quem sabe fazer. Então, acho que isso acho que vem muito com a vergonha, né? Se você é muito tímida, você não passa segurança para o cliente, né? Então, a advocacia é segurança. Você precisa passar essa certeza, aquela confiança para o cliente. Outra coisa também que eu vejo muito que que eu consegui trabalhar é gestão. Também acho que precisa ter essa gestão, ter conhecimento de gestão de negócios mesmo, de escritório, de financeiro, né? Saber o que entra, o que sai, o que é realmente lucro, o que é receita. Então, ter essa noção também acho que é importante. Não ter medo, né? Eu acho que quem é empreendedor, eu acho que não pode ter medo, porque a gente se arrisca a todo momento. Então, por exemplo, eu estou investindo em um valor considerável para o escritório. Eu não tenho certeza do meu retorno. Não tenho certeza. Estou falando para vocês aqui, não, vai dar bom, mas eu não tenho certeza disso. Então, é esse arriscar, né? Que às vezes tem gente que não tem esse perfil para arriscar. Eu vou dar um exemplo assim, eu e minha irmã. É muito, muito legal isso. Quando eu vim para cá, eu quis trazer todo mundo, né? Minha família toda. Então, eu trouxe meus pais, trouxe minha irmã, trouxe o meu sogro, minha sogra, enfim, veio todo mundo para cá, lá de Cuiabá. E aí eu montei uma empresa de cobrança que eu tenho, e são 2 sócios, somos em 3 sócios. Mas eu dei para minha irmã, para ser sócia também. Só que a minha irmã, ela tem um perfil totalmente diferente do meu. A minha irmã sempre trabalhou como empregada, CLT, e eu paguei curso de oratório, a gente fez um curso de oratório, porque ela é muito tímida, né? E eu tentando falar para ela do empreendedorismo, que ela tem que fazer isso, que faz curso, faz isso. E ela não conseguia. E aí ela falou assim, não, eu vou procurar um emprego. Eu falei, então tá. Aí ela procurou uma cooperativa, que ela já trabalhava nessa cooperativa. Ela chegou e falou assim para mim, nossa, meu sonho é trabalhar naquela cooperativa de novo. Aí eu olhei assim, falei, como assim? Eu só pensei, não falei nada. E aí eu falei, cara, que louco, né? E eu tô tentando aqui investindo para que ela faça alguma coisa. Cara. E assim, a felicidade da pessoa, ela tá atrelada à expectativa dela. E não quer dizer que você tem uma expectativa, porque você não tem noção de o tanto de renúncia que você faz para ser empreendedora. Pois é. Mas é perfil. Mas te faz feliz ser empreendedora. Sim, demais. Entendeu? Eu acordar, para ela é assim, ela tem que acordar e saber o que ela vai fazer durante o dia. Uhum. Eu gosto de acordar e não saber nada do que vai acontecer. Eu gosto de resolver
resolver o que vem, igual viagem. Eu não gosto de programar viagem assim com muita antecedência, porque eu geralmente não consigo fazer. Eu vou, a semana que vem a gente viaja, aí eu pago mais caro, tudo, faço as coisas, porque eu não gosto de nada programado, eu gosto de fazer assim, as coisas que vêm na cabeça e vamos fazer, vamos resolver, igual eu falo assim, a audiência. Para mim, o meu sonho é chegar um cliente e falar assim para mim, olha, você tem uma audiência daqui 10 minutos, você consegue fazer para mim? Eu adorava. Doutor! Não, meu amigo, deixa eu falar. Mas é bom ter o número dela, já anota já pra gente poder mandar umas bombas pra ela. Eu ia me tremer todo de uns 10 minutos até eu raciocinar. Ih, vai ter que fazer o contrato, a procuração, já deu 2 minutos. Eu botei só mais 8. Ixi, não vai dar não. Eu adoro resolver problema. E aí foi muito legal isso. Então, assim, não é que eu tô certa nem que a minha irmã tá errada. É o perfil, ela é feliz assim, tá tudo bem, tá ótimo, tá lindo. E ela é uma excelente profissional, né, no que ela faz. E inclusive, você até convidou para ser sócia, então ela é boa mesmo. Ela é de confiança. Flaviana, o episódio já tá super longo, porque a conversa foi tão boa. O Ian já tá assim 300 vezes. Já passou de 40 minutos. Mas era só para dizer que assim, foi incrível, maravilhosa a sua presença aqui. Com certeza você vai vir de novo, tá? Só vê aí sua agenda. Inclusive, agora que eu sei que você gosta de coisa em cima da hora, eu vou te chamar um dia. Alguém faltou. Tu pode. Gostei disso aí, viu? Mas, pra te dizer que, assim, é sempre uma honra. Hoje a gente tá regravando o episódio da Flaviana, pra quem não sabe. E foi tão bom quanto o primeiro, mas eu acho que sempre o segundo é mais descontraído. E outra coisa, a gente descobriu muita coisa que no primeiro... mais da tua história. E eu achei muito legal essa dinâmica de você contar a história e a gente pausando e pegando os insights, porque você foi dando vários insights. Eu, pelo menos, estou aqui cheio de ideia depois dessa conversa. Imagina quem vai assistir. Realmente. Bom, todo o sucesso do mundo, mas antes, você que é uma mulher arrojada, uma mulher que entende de empreendedorismo, você sabe qual que é a melhor concessionária da cidade, que é o Grupo HO. Então, vamos ficar com o vídeo institucional aí deles. Há 6 anos, a Caoa Sherry inaugurava um novo ciclo econômico, reconhecido como o maior salto tecnológico da indústria automotiva brasileira. Hoje, comemoramos nosso aniversário, oferecendo os melhores carros que você pode comprar pelo menor preço que você deseja pagar. Na Caoa Sherry, não tem Black Friday. Não vendemos ilusão. Vendemos qualidade e tecnologia pelo preço justo, sempre. Viu? Agora, se você gostou, marque seu test drive e saia também com seu Tigo 8 por aí. Flaviana, brigadão, viu? Obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Falou, galera. Tchau.